Torne-se um patrocinador do programa Mapas de Fé e nos ajude a levar os ensinamentos de Cristo a muito mais pessoas. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus 4:12. No programa da semana passada, vimos que o meu mapa de hoje está em Tito 1, de 1 a 16. Vimos no capítulo 1 que Paulo escreveu esta carta para aumentar a fé do povo de Deus e para fazer com que conheçam a verdade que se baseia na esperança da vida eterna. Você sabe a diferença entre pastor, bispo, presbítero e diácono? E hoje o meu versículo-chave está em Tito 1, versículo 16. Por isso, você precisa dar um bom testemunho, ter uma vida reta, de acordo com a palavra de Deus, e não andar no pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olá, eu sou Fátima Carvalho e sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Mapas de Fé. Em comemoração ao Dia Nacional da Bíblia, comemorado no 2º domingo de dezembro, ou seja, domingo passado, nosso programa Mapas de Fé não poderia deixar essa data tão especial passar desapercebida. Por isso, fizemos uma homenagem especial ao Dia da Bíblia. Curiosidades bíblicas. Você sabia que existe uma versão minúscula da Bíblia, que é considerada a menor Bíblia do mundo? Pois bem, essa preciosidade faz parte da coleção do médico e ex-ministro da Agricultura Antônio Cabrera. Na sua coleção de Bíblias, uma das maiores do mundo, constam exemplares raros, como os manuscritos originais, escritos em papiro, folha de bananeira, couro e velino. A coleção também tem a primeira Bíblia traduzida para o português, com 23 volumes. Em sua coleção, Antônio Cabrera conta com 9.000 Bíblias completas, em 2.300 idiomas diferentes, totalizando 63.000 volumes, entre manuscritos, fragmentos e cartas.
uma missão de divulgar a Bíblia, de divulgar a mensagem de Deus, porque no mundo de hoje, no Brasil de hoje, cada vez mais nós precisamos da Bíblia. Mapa da semana. Por esse motivo, os nossos mapas de fé, que estão seguindo a ordem que aparece nos livros da Bíblia do Novo Testamento, hoje deveria ser no livro de Filemon. Porém, levando em consideração o Dia Nacional da Bíblia, que comemoramos domingo passado, meu mapa de hoje será em 2 Pedro 1, de 1 a 21. Versículo-chave. O meu versículo-chave de hoje é o verso 21, que é o último versículo de 2 Pedro 1, que diz: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Com esse versículo, podemos ter a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Versículo do dia. Podemos ver a inspiração do Espírito Santo na Escritura lendo 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia, apesar de ser um único livro, podemos dizer que é uma biblioteca muito bem organizada e é de suma importância conhecer a sua formação, para que tenhamos uma melhor compreensão das revelações de Deus. Pois é um conjunto de livros que se divide em duas grandes partes, o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia foi escrita em 2 idiomas diferentes e um dialeto. O Antigo Testamento tem a sua grande maioria escrito em hebraico, mas tem alguns textos ou livros escritos no aramaico. O Novo Testamento foi todo escrito em grego, apesar da língua oficial dos judeus na época ser o aramaico. Existem várias traduções da Bíblia. Como eu já citei num outro programa, que existe a tradução da NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Também existe a NVI, que é a nova versão internacional. Também existe a versão de Almeida, revista e atualizada, José Ferreira de Almeida corrigida, dentre outras. Por isso, quando eu estou lendo a Bíblia aqui, você pode perceber na sua Bíblia algumas palavras diferentes, mas o que importa é que o contexto é o mesmo. A Bíblia é formada por 66 livros, sendo que 39 livros são do Antigo Testamento e 27 livros são do Novo Testamento. De acordo com professores do curso de teologia, o Antigo Testamento é organizado em grupos de 5 livros. Esses grupos de livros são organizados pela tipologia e não pela cronologia. O Antigo Testamento, primeiro grupo dos 5 livros, é o Pentateuco ou Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés. E são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros eles estão dispostos em ordem cronológica. Segundo, vêm os livros históricos. Este grupo de livros é composto por 12 livros que relatam toda a história de Israel, desde a entrada até a conquista da terra prometida Canaã. Também estão em ordem cronológica e são eles: Josué, Juízes,
Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. 3 são os livros poéticos, são 5 livros escritos em forma de poesia ou cântico e eles não estão em ordem cronológica. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Número 4 são os profetas maiores. São 5 livros que relatam a história dos profetas que mais profetizaram na história de Israel. Estão expostos em ordem de relevância e não cronológica. São eles: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E tem, por último, 5º, os profetas menores. Este é o último grupo de livros do Antigo Testamento e está dividido em 12 livros que contam a história e o ministério de 12 grandes profetas de Israel: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Também tem o Novo Testamento, que foi aonde nós começamos a fazer os nossos mapas. Primeiro são os Evangelhos, que é composto por 4 livros diferentes e eles narram desde o nascimento de Jesus, passando pela sua obra, ministério, redenção e ascensão aos céus, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. O segundo é um livro histórico, que é formado por apenas um livro, que conta a história dos apóstolos e a fundação da igreja primitiva, que é os Atos dos Apóstolos. Terceiro são cartas ou epístolas, que foram escritas pelos apóstolos, direcionadas às igrejas, cidades e continentes de todos os povos do mundo. São um total de 21 cartas, sendo que 13 são escritas pelo apóstolo Paulo e 8 são escritas por outros apóstolos. São Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Na sequência, vêm as 8 que são escritas de autores diversos. Tem Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. 4 são as Revelações ou Apocalipse. É composto de apenas um livro e traz toda a revelação dos últimos acontecimentos da igreja aqui na Terra. É o livro de Apocalipse. Então, para que você pudesse aprender mais da Bíblia, foi que nós tivemos a ideia de fazer esse canal, Mapas de Fé. Aqui nos programas, estou mostrando a você como fazer os seus mapas. E eu espero que você esteja fazendo os seus mapas. E é muito simples. Basta você escolher um livro da Bíblia. Eu sugeri aqui que você começasse pelo livro de João, o Evangelho de João. E você precisa responder a 2 únicas perguntas: o que eu aprendi e o que eu vou fazer a respeito. Mas, para fazer esses mapas, é importante que você faça por escrito, porque você vem a assimilar melhor quando você escreve. Toda a Bíblia é a comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração.
coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Torne-se um patrocinador do programa Mapas de Fé e nos ajude a levar os ensinamentos de Cristo a muito mais pessoas. E chegamos ao final de mais um programa Mapas de Fé. Muito obrigada pela sua participação, pelos seus likes, joinha e pelos seus comentários. E por falar em comentários, eu quero agradecer Agradeço a você, Dolores Emingarda, Rodrigo Carvalho, Júlio César Figueiredo, Gustavo Lima, Manu Carvalho, Gisele Cristina, Jéssica Pinheiro, Ruth Gaia, Manu Castro e Sâmia Fernandes. E você que também comentou, fique ligado que nos próximos programas estaremos registrando a sua valorosa participação. Compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, joinha e deixe seus comentários. Nós queremos saber um feedback de vocês. Jesus os abençoe poderosamente e um beijo carinhoso no seu coração. Mapas de Fé é uma realização do Dani Design, soluções em arte e comunicação